Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. E nesses últimos domingos nós temos meditado numa série de mensagens que tem como tema decisões que atraem o favor de Deus. E eu chamei o Renato, eu ouvi o testemunho dele ali hoje de manhã e falei: Renato, vai contar. Porque uma coisa, amados, é certa: quando decidimos crer em Deus, depositamos nele a nossa confiança, entregamos a Ele a nossa caminhada, Ele é fiel e justo para cuidar dos seus filhos. Nesta noite, dizer a cada um dos que aqui estão: vale a pena crer no Senhor. Decida ser fiel a Deus. Decida viver com Deus. A nossa vida é muito rápida, passa rápido. Um dia desse eu tinha 10 anos. Já vivi não sei quantos 10 anos já. Meu Deus. Mas quando a nossa vida ela é guiada por Ele, amados, as coisas vão fluindo. E a nossa vida vale a pena. E tem outra coisa. Daqui a um dia, quando nós sairmos daqui, desta terra, vamos para a eternidade. E a eternidade já diz tudo, nunca acaba. A eternidade não tem fim. E há dois destinos na eternidade: uma com Deus e outra sem Deus. O destino com Deus é a vida eterna, onde nós vamos usufruir da companhia do Trino Deus para sempre, das suas riquezas, da sua glória. Tantas coisas lindas nos esperam, mas também existe uma eternidade sem Deus, que é a morte eterna, onde haverá muito sofrimento, onde haverá muita dor, onde haverá muito ranger de dentes. É algo inexplicável. Mas esses dois destinos nós decidimos enquanto estamos aqui, vivos. E Deus nos dá a oportunidade de decidirmos qual eternidade nós iremos passar. Mas quando nós decidimos por Deus, decidimos entregar nossa vida, nossas lutas, nossos sonhos para Ele, Ele nos sustenta, Ele nos dá graça, Ele passa a ser o nosso companheiro de todas as horas, ser o nosso parceiro, o nosso amigo, o nosso Senhor. Ele passa a dirigir nossos passos, a ordenar nosso ritmo. E tudo que nós vivenciamos, nós podemos conversar com Ele, contar para Ele, assim como o Renato falou: eu estou trabalhando, obrigado, mas eu quero algo, não é onde o meu coração ainda se alegra, não é onde eu desejo estar ainda. Calma, Renato, ainda tem muitas coisas, tu é jovem, ainda tem muitas coisas que Deus tem reservado para você. Quando Daniel tomou uma decisão, ele era jovem, bem jovem ainda, mas ele decidiu não se contaminar com o manjar do rei. Aquilo lhe trouxe favor dos céus sobre a sua vida. Quando o Renato decidiu apresentar a Deus a sua causa, o seu sonho: eu preciso de um emprego melhor, eu quero também um lugar melhor para eu morar. Compartilhou com a sua liderança, compartilhou com Deus, abriu seu coração: Deus, eu preciso disso, o Senhor sabe. E confiou e descansou. Deus respondeu. Porque a gente precisa aprender a andar nesse nível de relacionamento com o Pai. Nós precisamos aprender a desenvolver esse tipo de confiança no nosso Deus, de conversar e acreditar que Ele ouve as nossas orações. Jeremias 33, 3, ele diz assim: clama a mim, e eu vou te responder, e eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que tu não sabes.
Eu acredito nesta palavra. E quando nós clamamos e apresentamos diante do Senhor nossas causas, Ele nos ouve. E eu quero chamar a tua atenção nesta noite para esse fato, que na nossa correria a gente acredita que a força do nosso braço, a força da nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa habilidade de fazer as coisas, por si só vão resolver tudo. Eu quero te dizer que pode ser que você realize muitas coisas com a força do teu braço, com a tua inteligência, com a tua capacidade, com as tuas habilidades que Deus colocou em você. Provavelmente você vai fazer muitas coisas. Mas mais do que fazer muitas coisas, mais do que você conquistar muitas coisas, é você ter a segurança de que Deus está contigo nessa caminhada. É de saber que as tuas decisões, elas não são baseadas apenas nas tuas próprias experiências, mas elas são baseadas no teu relacionamento com o Pai. E Deus está nos chamando para esse tipo de relacionamento, de confiança, de dependência, de obediência, de fé, de viver o impossível, de aprender a conversar com Deus, abrir o coração. Deus não está distante, Deus não está em silêncio, mas Deus está perto e Deus está falando. Inclusive agora, tem alguém ouvindo a voz do Senhor? E a gente precisa despertar. Deus tem mais para você. Quem acredita? Deus tem mais para você. Mas é preciso que a gente tome uma decisão na nossa vida. Quem é Ele na nossa vida? Em que lugar Ele está na nossa vida, na nossa existência? Que grau de valor temos dado à presença de Deus, às suas instruções, à sua palavra, aos seus ensinos, às suas correções? O quanto temos valorizado o perdão dEle, a graça dEle, e os projetos que Ele tem para nossas vidas? Quando nós decidimos crer e entregarmos nossa vida, acreditarmos que Ele tem mais, amados, a nossa vida fica assim uma nova forma, as coisas têm novos sentidos. O nosso olhar a respeito do mundo fica diferente, porque não somos guiados pelo que a gente pensa, mas nós somos guiados por aquilo que Deus tem revelado a cada um de nós. E a tua vida é muito preciosa, ela passa muito rápido. Esses dias, vendo ali a Copa do Mundo, está acontecendo aí está mostrando lá muitas celebridades. Mostrou lá um rapaz de um filme antigo, e lá no final desse filme ele fala assim: ei, tem hora que você tem que parar para viver, porque a vida passa muito rápido. Já faz 40 anos, ele está lá, todo de cabelo branco. Fala, realmente a vida passa muito rápida, e a nossa vida só faz sentido quando Deus faz parte dela. Levanta a tua mão aqui nesta noite. A tua vida é muito preciosa, e Deus não quer que você perca tempo com distrações, com coisas ilusórias que querem te afastar do propósito, para aquilo que Deus te criou. Nesta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: filho, filha, preste mais atenção ao que eu tenho para a tua vida, se aproxime mais de mim, porque o que eu tenho projetado para você é muito maior do que você tem pensado, porque os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, porque os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos, porque aquilo que eu tenho pensado a teu respeito farão você ter uma vida abundante e verdadeira nessa terra. Se alguém crê, tome posse dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Decida caminhar mais próximo do Senhor. Decida crer. Você viverá desafios, situações inesperadas, situações, surpresas, às vezes desagradáveis, mas quando nós temos Deus,
Ele nos dá graça. Quero trazer um texto aqui de 1 Samuel, no capítulo 30. Quando fala a respeito de Davi, quando estava em Ziclag, ele com seus homens, eles haviam saído para uma missão de guerra, e ao retornarem à cidade onde eles moravam, suas casas, suas habitações, suas famílias, havia sido tudo saqueado e destruído. Quando eles se aproximaram da cidade, viram aquele monturo, fumaça, fogo, perceberam que haviam sido destruídos. Suas famílias foram levadas cativas. E diz a palavra do Senhor, que o coração de Davi e dos seus homens, muitos se angustiaram, que eles choraram. O texto, ele é literal, eles choraram tanto, que faltavam já força para chorar. Talvez alguém esteja assim, aqui, hoje. Está chorando tanto que não tem nem mais força para chorar. Não tem nem mais lágrimas. Era esse o sentimento de Davi e os seus homens. E os homens que Davi comandava ainda falaram assim: vamos apedrejá-lo, vamos matá-lo, porque é culpa de Davi. Fez a gente sair, deixou a cidade desamparada, desguarnecida, levaram nossas mulheres, levaram nossos filhos, levaram tudo nosso. Vamos matar Davi. E lá no versículo 6, a palavra de Deus nos diz assim, que Davi, muito angustiado, mas Davi diz que ele se fortaleceu no Senhor. Ele tomou uma decisão ali, naquele momento de angústia, no seu momento de dor, no seu momento ali de muito sufoco, ele tomou uma decisão: eu vou confiar em Deus. E ele foi buscar a Deus. Ele chamou o sacerdote, vestiu a estola sacerdotal, dobrou seus joelhos e foi conversar com Deus. Ele disse: Deus, olha a minha situação, o que eu faço? Eu vou atrás deles? Eu vou trazer tudo de volta? Me traz uma palavra, esse povo ainda quer me matar. Aí Deus respondeu: vai, Davi, persegue-os, certamente tudo você vai trazer de volta. Todos nós temos momentos críticos. Todos nós passamos por momentos decisivos na nossa vida, que vão determinar muita coisa no nosso presente e no nosso futuro. E toda decisão, ela vai nos dar uma direção. E essa direção também vai nos dar um destino. Assim como nós decidimos, assim será a nossa vida. Por isso é importante o que Deus está falando conosco através dessa palavra nesta noite. Porque a tua decisão, ela fará toda a diferença. E Deus não quer que você se equivoque. Deus quer que você tenha plena confiança do que Ele tem para a tua vida. Você pode dar um glória para Ele. Davi, no momento crítico, ele resolveu: vou orar, vou conversar com Deus. Não sabia que direção tomar, não sabia que rumo fazer. Ele foi aos pés do Senhor. Se tem alguém aqui hoje com o coração aflito, com o coração angustiado, busque a presença de Deus. Creia que Deus responde. Creia que Deus age. Creia que Deus se importa contigo. Todas as tuas lutas importam para esse Deus. Ele estava, quando ele foi buscar a presença de Deus, ele estava com seu coração angustiado. Ele estava aflito, porque até os seus companheiros de guerra e de cidade queriam matá-lo. Seu coração estava batendo forte. Mas ao se ajoelhar, ao buscar a presença de Deus, a conversar, abrir seu coração para Deus, Deus respondeu. Quando ele se abaixou, quando ele se ajoelhou, estava ali um homem cheio de temores, cheio de ameaças. Mas ao ouvir a Deus, ao se levantar, ele se levantou ousado,
Ele se levantou corajoso. Ele se levantou com uma palavra de Deus na vida dele, com uma palavra de direcionamento, uma palavra de encorajamento, uma palavra que o empoderou e lhe deu autoridade para falar aos seus companheiros: gente, eu tenho uma palavra de Deus na minha vida. Nós vamos atrás deles e Deus vai nos dar vitória. Nada segura um homem, nada segura uma mulher, nada segura um casal, nada segura uma pessoa que tem uma palavra sobre a sua vida. E nós precisamos ter essa palavra, porque essa palavra é que vai sustentar as nossas decisões, que vai sustentar no momento das lutas, das dificuldades, porque esta palavra, ela vai ser nosso escudo, que vai nos defender das ameaças, que vai nos defender das pressões. Essa palavra também é uma espada que faz afugentar os nossos adversários. Essa palavra nos dá autoridade. Nesta noite Deus quer te dar autoridade. Deus quer te dar segurança para que as tuas decisões sejam confirmadas pelos céus. Aleluia. E Deus está aqui para mudar destinos de pessoas. As tuas decisões são muito importantes. Por isso que Deus está falando ao teu coração e ao meu coração nesta noite, para que a gente possa entender, colocar diante do Senhor, qual é a tua dificuldade hoje. Para o Renato, eu quero um emprego novo. Você está precisando de um emprego novo? O Marcos falou aqui: Senhor, eu quero ter a minha própria empresa, eu quero ser um empreendedor. E Deus deu uma resposta. Ele tem uma resposta para aqueles que clamam a Ele. Ele tem uma resposta para aqueles que decidem buscar a sua presença, abrir seu coração para Ele. Deus tem uma palavra de instrução. Eu sempre digo, Salmo 32, 8: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que tu deves seguir, e sob as minhas vistas eu vou te dar conselhos. Quem crê nessa palavra poderosa do Senhor? Decida acreditar. E aí, diz a palavra, e eu quero que você leia depois esse capítulo lá na sua casa, 1 Samuel capítulo 30. Davi então chamou: ei, vamos lá. A princípio era ele e 600 homens, mas no final foram ele e mais 400, porque 200 estavam cansados. E eles foram, e quando chegaram num determinado local, eles avistaram os amalequitas. Era uma multidão, muitos homens, e diz a palavra que eles estavam cantando, estavam dançando, estavam festejando suas conquistas, estavam ali alegres, celebrando as suas realizações, tudo que eles haviam conquistado. Então Davi, diz a palavra que Davi e os seus homens, eles desceram e foram ao encontro dos amalequitas. Ele diz que desde a tarde, desde o crepúsculo até a tarde do outro dia, Davi lutou com eles. E diz a palavra que Davi os feriu. Que ele e 400 homens, um exército contra um exército numeroso, numa luta sangrenta, longa, cansativa, 24 horas de luta, mas diz que no final, a palavra de Deus nos diz assim: tudo Davi tornou a trazer. Trouxe seus filhos, trouxe suas mulheres, trouxe suas famílias, trouxe os seus bens, e até aquilo que os amalequitas tinham conquistado de outros, eles também trouxeram. Nada faltou. Uma palavra nesta noite que Deus tem para nós. Talvez algo tenha se perdido nessa tua caminhada. Talvez algo ficou para trás nessa tua jornada. Mas Deus nesta noite, Ele está aqui. Se você decidir por Ele, Ele também vai decidir abençoar a tua vida de uma maneira poderosa. É noite também de quê? De restituição. Repita comigo: noite de... Deus vai restituir alegrias de muitas pessoas que vivem, mas a alegria se foi. Deus vai trazer um novo cenário para você. Pessoas que perderam a razão de viver, vivem por viver, mas não tem mais satisfação, cumpre obrigações,
cumprem formalidades. Mas nesta noite Deus está aqui falando com você. Eu trago a alegria de volta. Ele é o Deus que redime também o tempo. Perdi muito tempo, perdi muitas oportunidades, mas o nosso Deus também é um Deus de recomeços, de novas oportunidades, de novas chances, de portas abertas para aqueles que decidem por Ele, que decidem entregar suas vidas a Ele, que decidem abrir seu coração para Ele, que decidem acreditar nele, obedecer a Ele. Essa noite Deus quer mudar a história de pessoas aqui, mudar destino de pessoas aqui. Pastor, eu já estou ficando velho. Não importa a tua idade e as experiências passadas, o que importa é o que Deus tem para ti a partir de hoje, através da tua decisão de se arrepender, de dizer: Senhor, eu errei, eu falhei, eu te peço perdão de coração, porque um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Aquele que se arrepende e deixa, ele alcança misericórdia. E hoje Deus tem misericórdia para todos nós. Ele abre uma porta de misericórdia para a tua vida nessa noite, de perdão, de reconciliação, de restauração, de restituição, de vitória para a tua vida. Davi decidiu crer no que Deus já havia falado a respeito dele tempos atrás, ainda jovem, quando ele cuidava das ovelhas de seu pai. E Samuel, sacerdote, foi lá na casa dele. E depois de tudo ali, Davi foi chamado e Deus falou: é esse aí, ó, que vai ser o próximo rei. Samuel ungiu a Davi. Muitos anos se passaram, muitas coisas Davi viveu, mas ele tinha convicção da promessa que Deus tinha na vida dele. Ele passou a ser perseguido, passou a ser um andarilho, não tinha mais lugar certo, vivia nas cavernas, vivia nos vales, vivia nas montanhas, vivia fugindo de um lugar para outro, mas ele carregava uma promessa de Deus na vida dele. E num momento crítico, aqui, que nós mencionamos em 1 Samuel 30, ele decidiu permanecer firme com Deus, não abriu mão da sua fé. Ele continuou acreditando: eu sei que Deus tem uma saída para a minha vida, eu creio que Deus tem uma porta de escape para mim. Amados, imagine se Davi, naquele momento em que os seus companheiros estavam ali conversando: gente, é o seguinte, quem vai ser o primeiro a jogar pedra nele? Quem é que vai segurar ele? Imagina quando ele estava ouvindo essas conversas e o seu coração estava angustiado. Ele pensa assim: eu vou já pegar meu cavalo, ó, cair fora, eu vou salvar minha vida, eu vou fugir, eles que se virem aí, eu vou, ó, dar um jeito aqui. Ele não fugiu, ele permaneceu ali, crendo que Deus iria dar uma resposta, crendo que Deus iria solucionar aquele problema. Se ele tivesse fugido, não teria trazido de volta suas famílias, seus bens e a sua honra, a sua dignidade e a sua autoridade que Deus tinha dado sobre a vida dele. Se ele tivesse fugido, provavelmente nunca assumiria o reinado, mas ele se manteve firme e Deus o honrou. A decisão de Davi trouxe o favor de Deus sobre a vida dele e sobre a vida de toda aquela cidade, de todos os seus amigos. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por pessoas aqui nesta noite. As tuas decisões são importantes. Eu não sei que tipo de pressão você está tendo, talvez uma pressão na tua própria casa, talvez a pressão na tua própria família, pressão no teu trabalho, uma pressão externa,
talvez uma pressão interna, uma coisa tua, há uma luta interna. Deus nesta noite traz uma oportunidade de você permanecer firme. Hoje é noite de você decidir por Deus, entregar a tua vida a Ele definitivamente, confiar que Ele vai honrar a tua decisão. Ele vai trazer coisas que se perderam lá atrás, Ele vai trazer alegria de volta à tua vida. Hoje é noite de você ter de volta a paz, sonhos, projetos que se perderam no meio das tuas decisões equivocadas, no meio das tuas ilusões, no meio das tuas arrogâncias, do teu orgulho, onde você preferiu ficar lá, mesmo sabendo que deveria mudar. Mas nesta noite Deus te dá uma nova oportunidade de perdão, de reconciliação e de mudança de vida. Saia do seu lugar. Deus vai remir o tempo, Deus vai acelerar processos na tua vida nesta noite. Aleluia! Deus vai acelerar processos na tua vida nesta noite. Ele vai restituir alegria, sonhos que se perderam no meio do caminho, coisas que aparentemente impossíveis. É impossível ao homem, é impossível a mim, impossível a você, mas para Deus nada é impossível. Nesta noite Ele quer que você tome uma decisão, não para você confiar em você mesmo. Eu sou tão fraco, eu sou falho, mas Deus não está olhando para a tua fraqueza. Ele quer saber o teu coração, Ele quer saber da tua entrega, Ele quer saber da tua decisão nesta noite. Saia do seu lugar, vem aqui à frente em nome de Jesus. Tome uma decisão, e aquilo que parecia impossível vai acontecer na sua vida. Aquilo que parecia impossível, vai lá. Davi, parecia impossível sair daquela situação, mas ele decidiu acreditar. Deus quer mudar histórias aqui. Deus quer mudar histórias de pessoas aqui. Venha com a sua esposa, venha com o seu marido, venha, tua família, teu casamento é um projeto divino. Saia do seu lugar. Há uma luta, há uma guerra, não fuja. Davi não fugiu, ele estava pressionado, mas ele permaneceu, ele clamou a Deus, ele decidiu acreditar. Deus mudou a história dele. Deus quer mudar a tua história nesta noite. Deus quer confirmar promessas na tua vida. Deus quer confirmar promessas na tua vida. Deus quer confirmar palavras que Ele liberou sobre você tempos atrás. Deus quer trazer de volta a alegria, a alegria de viver. Sonhos que foram enterrados. Deus restaura a tua vida nesta noite. Saia do seu lugar, venha depressa em nome de Jesus. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Saída que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Glória a Deus. Tua decisão é importante.
Decida junto com Deus. Decida colocar diante do Senhor essa tua guerra, essa tua peleja, essa dor do coração, essa angústia na tua alma, as dúvidas. Deus nesta noite quer mudar a tua história. Ele te ama e Ele não abre mão de você. Hoje é noite de você decidir se aproximar dEle, a se render a Ele, a permitir que Ele trate com você, trate essa situação e Ele muda a tua história. Aleluia. Decida apresentar diante de Deus o teu sonho, o teu projeto, o teu anelo, essa enfermidade. Jesus quer te curar, quer curar não apenas o teu corpo físico, mas Ele quer curar as tuas emoções, os teus sentimentos, das tuas dores na alma, mágoas por situações que aconteceram contigo, te deixou com o coração fechado, com o coração duro. Mas nesta noite decida por permitir Jesus trabalhar nessa situação. Deus tem preparado um tempo novo para você, uma nova estação, uma nova fase. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Deus vai mudar nessa semana. Essa semana ainda Deus quer agir, mudar o teu destino lá no teu trabalho. Aquele contrato, Deus vai abrir as portas. Decida apresentar diante do Senhor hoje. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Decida apresentar a tua vida diante de Deus. Nós temos vidas aqui se rendendo a Jesus. Temos vidas aqui se entregando para Jesus. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra. Tua palavra que é digna de confiança. Eu quero te louvar pelas vidas que decidiram dizer sim para ti, que estão pedindo perdão para ti, que estão dizendo assim: Senhor, eu preciso de ti. Jesus, perdoa os seus pecados. Que toda acusação do inferno caia por terra agora, em nome de Jesus. Jesus, a tua paz agora inunde esta alma, esse coração. Jesus, o teu sangue agora venha lavar, venha purificar, venha santificar. Pai, o teu Espírito Santo agora passe a habitar nesta vida, criando agora, Pai, um tempo novo de comunhão e de revelação dos céus. Abençoa, Senhor, nos seus desafios pessoais, nas suas pelejas, nas suas guerras, nos seus sonhos. Senhor, segura agora com a tua mão poderosa, que eles possam agora sentir a tua mão, segurando a mão deles, sustentando nesta caminhada. Que eles tenham agora a consciência e a convicção de que não estão só, mas que a tua presença é com cada um deles. Nós ministramos sobre a vida dessas pessoas, Pai, um tempo novo de revelação dos céus sobre a vida deles, um tempo novo de conversas contigo, um tempo novo, Senhor, onde eles vão abrir o coração para ti, e o Senhor também vai abrir o teu coração para a vida deles. Um tempo, Senhor, de descobertas, um tempo, ó Pai, onde eles vão te conhecer mais, um tempo onde eles vão te conhecer verdadeiramente, e isso será algo poderoso, que vai transformar a existência deles. Nós os abençoamos com as mais ricas bênçãos dos céus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E a igreja diz amém. Vamos aplaudir a Jesus. Vocês vão viver coisas. Preparem-se, Deus tem novidades. Seja conduzido. De Jesus, aquilo que parecia impossível,
ao final desse culto nessa noite, onde Deus se fez presente e falou aos nossos corações. Valeu a pena estar aqui nessa noite, amados? Glória a Deus. Dizer aos nossos visitantes que é uma alegria ter você conosco. Queremos que você também se junte a esta família e juntos vamos viver o que Deus tem para nós. Nós temos um departamento de crianças, de adolescentes, de jovens, de mulheres, de homens, onde você pode estar fazendo parte e vivendo as novidades de Deus em suas vidas. Sábado que vem é o primeiro sábado já de julho, né? É isso mesmo, sábado. Então vai ter a EBF, certo? Começa quinta-feira, quinta, sexta, a partir das 19 horas ali, ó, nesse prédio aqui ao lado. Sábado e domingo pela manhã, a partir das 8 horas. E no sábado à noite, nós vamos ter aqui a grande Santa Ceia do Senhor, o momento onde a igreja se reúne em memória de Jesus, onde participamos do pão, participamos do cálice, para agradecer a Jesus pelo seu sacrifício, pela sua entrega. Então, convidamos você a fazer parte desse momento. É um dos momentos mais sublimes da igreja. É nesse momento que nós nos reunimos para a mesa, para o banquete espiritual. Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Glória a Deus. Eu quero orar aqui por portas de emprego. Até mesmo emprego melhor, né? Com o Renato, né? Então venha, a irmã Leda. Venha, irmã. Eita glória. Está animada a irmã Leda. Amém. Eu quero orar por pessoas aqui que estão enfermas, para que Jesus quer curar. Jesus quer curar. Domingo passado nós oramos aqui, e uma das coisas que Deus falou para a gente orar por contratos. Contratos. Não sei que tipo de contrato. Um contrato. E eu vou já adiantar algo aqui, que depois o pastor Maurício vai vir aqui contar. E tinha um contrato para fazer e estava meio travado. Eu falei, vamos orar. Ele veio aqui, apresentou a Deus. A outra parte estava assim, muito difícil. Mas ele decidiu colocar diante do Senhor aquela situação. E disse para Deus, Deus, eu quero tranquilidade. Se o Senhor está nesse negócio, o Senhor vai trabalhar. E ele, amados, na segunda-feira, no dia seguinte, em contato com aquele grupo, né, que estava todo resistente, todo cheio de coisas, estava mansinho, estava leve, estava suave, e foi feito tudo para a glória de Deus. Deus se importa. Deus se importa com aquilo que você se importa. Deus se importa com aquilo que está tirando a tua paz. Deus se importa com as tuas lutas, com as tuas dificuldades. E nesta noite Ele quer mostrar para você, porque a palavra de Deus nos diz, provai e vede que o Senhor é bom. Então faça a prova dele. Faça a prova. Senhor, então eu vou fazer uma prova. Faça uma prova. E você vai ver e vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Apresente diante do Senhor a tua causa. Você que veio aqui à frente, apresente diante do Senhor. Diga para Ele, Senhor, é isso. Pai, é isso. É esta situação. Estou precisando disso aqui, Pai. Você é filho. Você é filho dele. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Então peça, apresente. Chegue com confiança. Chegue com confiança. Com humildade, mas com confiança. Você vai receber o milagre. O milagre. Jesus, eu creio, Pai. Aqui estão homens e mulheres, jovens, adolescentes, apresentando diante do Senhor as suas necessidades, as suas pelejas, aquilo que está incomodando, algo, Pai, que eles precisam, algo que eles anelam, algo que eles almejam, mas que precisam da tua intervenção, que precisam, Senhor, do teu poder.
Eles precisam da tua mão poderosa para abençoá-los. Senhor Deus, eu os apresento diante de ti nesta noite. Intervém, Senhor. Intervém em cada causa. Intervém em cada luta. Intervém agora, Senhor, nessa questão que a tua filha e o teu filho estão apresentando diante do Senhor. Mais uma vez, Pai, demonstra a tua bondade, a tua misericórdia e a tua benignidade para com aqueles que te buscam. Davi te buscou num momento de muita angústia e o Senhor o respondeu, o Senhor lhe deu vitória. Senhor, então eu também declaro na vida de cada um aqui nesta noite vitória. Eu declaro na vida de cada um deles nessa noite resposta dos céus. Sim, declaro e ministro sobre eles respostas dos céus, dissipando suas dúvidas, tirando as suas inquietações e os fortalecendo, Pai, em suas decisões, firmando os passos sobre a rocha, dando a eles ousadia, coragem. Eles vão investir, eles vão empreender, eles vão se levantar daqui, Senhor, e vão declarar sobre a vida deles e no ambiente que eles frequentam a tua palavra de vitória. Nesta noite, Senhor, está sendo liberada sobre eles. Então, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, nós declaramos e ministramos respostas dos céus sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus, se a igreja crê, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus. Senhor, conduz cada um em paz aos seus lares, na tua companhia, na tua paz, na tua alegria, na tua proteção, na tua prosperidade. Uma semana vitoriosa, de muita comunhão contigo. Sim, Deus, recebe a nossa gratidão no nome de Jesus. A graça de Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. E o povo de Deus diz: e a vitória é nossa. Estão abençoados no nome de Jesus. Libera uma palavra de bênção para esse teu irmão aí do teu lado aí, ó. Libera uma palavra de vitória para ele aí, em nome de Jesus.